Olá pessoal, espero encontrá-los bem. Hoje a gente vai encerrar o estudo do procedimento comum com a última fase do processo, que é a sentença. Vamos lá? Sentença, né? Primeiramente, para a gente estudar a sentença, é importante a gente retomar o conceito de sentença que vem determinado pela própria legislação, pelo artigo 203 do CPC. O artigo 203 do CPC estabelece que os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. E o parágrafo 1º conceitua o que é sentença, dizendo: ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. O conceito de sentença, ele acaba sendo um conceito atrelado às fases do processo, conforme a gente consegue perceber aí no parágrafo 1º. Como assim, professor? A sentença, na realidade, é o ato emitido pelo juiz, é o ato do juiz que encerra a fase cognitiva do processo ou encerra a fase de execução do processo. Tanto a sentença pode resolver o litígio, com fundamento no artigo 487, como ela pode extinguir o processo sem necessariamente resolver o litígio, ou seja, apenas por vícios, conforme o artigo 485. Eu não posso mais conceituar a sentença, como em outros momentos foi feito, como sendo o ato que encerra o processo, porque nem sempre a sentença encerra o processo. Nem sempre. Então, assim, uma sentença que extingue o processo por resolução, sem resolução de mérito, por vício processual, essa sentença ela extingue o processo. Mas uma sentença condenatória, por exemplo, que resolve o litígio entre as partes, ela acaba que não tendo o condão de encerrar o processo, porque após aquela sentença ter sido emitida, vai se iniciar uma nova fase no processo chamada de fase do cumprimento de sentença. Mas percebam, a fase cognitiva, ou seja, a fase de conhecimento, a fase de análise dos argumentos das partes e de decisão sobre quem tem razão, se encerrou com aquela sentença. Porém, ainda o processo não se encerrou, porque se houve uma sentença de procedência, por exemplo, o processo ainda ele pode prosseguir para uma outra fase chamada fase de cumprimento de sentença. É por isso que a sentença ela é tida como o ato do juiz que extingue a fase cognitiva, no caso do processo de conhecimento, ou numa execução, extingue aquela execução. Esse é o conceito atual de sentença. Espécies de sentença. Conforme o conteúdo da sentença, de acordo com os artigos 485 ou 487 do CPC, a sentença ela pode ser terminativa ou sem resolução de mérito e definitiva ou com resolução de mérito. Nos próximos minutos, a gente vai se dedicar ao estudo dessas espécies de sentença terminativa e definitiva, começando pela terminativa. Artigo 485 estabelece: o juiz não resolverá o mérito quando, inciso 1º, indeferir a petição inicial. Conforme estudamos anteriormente, o artigo 330 do CPC vai trazer as hipóteses de indeferimento da petição inicial. São situações de vícios da petição inicial, vícios estes que ou são insanáveis ou não foram sanados a tempo e que isso enseja o encerramento, a extinção do processo e sem analisar o mérito, sem resolver o mérito. O vício foi tão grave, né, a ponto de que não cabia correção, ou caso coubesse correção, essa correção não foi realizada, esse vício ele impugnou, ele maculou o processo ao ponto de não se poder passar a análise do próprio mérito, a análise do próprio litígio. Essa é a ideia. 2. O processo ficar parado durante mais de 1 ano por negligência das partes, o que a gente chama de abandono bilateral, abandono do processo pelo autor e pelo réu. Quando havia atividades impreteríveis, havia atividades importantes a serem realizadas pelas partes e elas não realizam e o processo ele fica paralisado durante esse prazo.
Já já a gente vai ver nos parágrafos 1º e 2º as determinações específicas para de fato ser declarado esse abandono. Existem requisitos para de fato se constatar que houve ou não, se não houve esse abandono, e já já a gente vai se debruçar a isso. Inciso 3 diz: por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Imagine, por exemplo, o autor que, após o oferecimento da petição inicial, o pagamento das custas iniciais, do despacho do juiz determinando a citação do réu, o autor não realiza o pagamento das custas de citação e ele abandona aquele processo. O abandono vai ser entendido como uma desistência daquele processo, né? O abandono vai ser interpretado dessa forma. Porém, nós vamos ler também os parágrafos para compreender melhor o que vem a ser os requisitos para ser configurada esse abandono. Parágrafo 1º. Nas hipóteses descritas nos incisos 2 e 3, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias. Então, para, de fato, o juiz poder extinguir o processo por abandono, tanto bilateral como unilateral, para que haja essa extinção do processo pelo abandono, primeiramente, o juiz tem que determinar a intimação pessoal das partes. Não é a intimação mediante advogado, é a intimação através da própria parte, pessoalmente da própria parte. Então, deve ir um oficial de justiça até o endereço da parte para realizar a sua intimação, para que ele possa suprir aquela falta. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo 1º, quanto ao inciso 2, as partes pagarão proporcionalmente as custas e, quanto ao inciso 3, o autor será condenado ao pagamento das custas e dos honorários de advogado. Ou seja, se o abandono for bilateral do autor e do réu, as custas processuais serão proporcionais. Ambos vão custear proporcionalmente as custas. Porém, se foi um abandono apenas do autor, ele será condenado a pagar despesas processuais e os honorários advocatícios da parte contrária. Parágrafo 6º. Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende do requerimento do réu. Olha que coisa interessante. O juiz ele só vai extinguir o processo, decretando o abandono do processo pelo autor, se, após a contestação, já oferecida a contestação, se houver requerimento do réu. O processo está lá se prolongando, de repente o autor abandona o processo, passa mais de 30 dias sem realizar o ato para o qual ele deveria realizar, o réu faz o requerimento ao juiz para que o juiz faça a intimação do autor pessoalmente para realizar o ato em 5 dias. Caso o autor não realize 5 dias, é que o juiz decreta, a pedido do réu, ele decreta o abandono do processo, a extinção sem resolução de mérito. Isso se justifica, gente, pela possibilidade do réu estar interessado, obviamente, na resolução do processo com solução de mérito. Olha, ele quer extinguir o processo, mas ele quer resolver um mérito. O réu entende que ele é o titular daquela pretensão. Ele entende que o réu não tem aquela pretensão, que que o autor não tem aquela pretensão, que o autor não poderia processá-lo, e ele quer resolver o próprio mérito. Por que ele faria isso, Jânio? Porque a gente sabe que quando o processo é extinto sem resolução de mérito, pode a parte, sanado o vício, novamente iniciar a mesma ação, iniciar o mesmo processo. Então, como ele tem essa possibilidade de posteriormente reiniciar o processo, nada mais justo do que essa extinção pelo abandono, quando já houve citação do réu e o réu já contestou, que seja requerida pelo réu. Se não for requerida pelo réu, o juiz não pode de ofício fazê-la. É isso que diz o artigo 485, parágrafo 6º. Retomando aqui os incisos do 485, do artigo 485, que fala da extinção do processo sem resolução de mérito, ou seja, das hipóteses de sentença meramente terminativa. Inciso 4. Verificar a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Ou seja, se for verificada a ausência dos pressupostos processuais, também vai ser o caso de extinção do processo sem resolução de mérito. Inciso 5. Reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada.
perempção, litispendência ou coisa julgada. Em breve, o próprio artigo 485, ele conceitua perempção, litispendência e coisa julgada. O juiz... Retomando, né? Perempção, litispendência e coisa julgada. A perempção, que se trata da perda do direito de ação por ter dado causa à extinção do processo por abandono por 3 vezes, né? Retomando aqui os conceitos. Então, quando o indivíduo ingressa com uma ação, abandona, o processo é extinto. Uma segunda vez ele pode entrar, ele entra com a ação, abandona, o processo é extinto sem resolução de mérito. Ele faz isso uma terceira vez, ingressa com a ação, abandona, o processo é extinto. Ele não pode iniciar uma quarta vez esse processo, essa mesma ação. Se ele fizer isso, aquela ação está perempta. A litispendência, quando há 2 ou mais causas, né, com as mesmas causas de pedir, com os mesmos pedidos, as mesmas partes, e esses 2 processos, eles têm que ser, na realidade, o mais recente, que é um processo idêntico, ele tem que ser extinto, e o processo mais antigo, ele vai permanecer. Então, isso é a litispendência, quando existem mais de um processo idêntico, com as mesmas partes, sobre a mesma causa de pedir, com os mesmos pedidos. E, por fim, a coisa julgada também parte da ideia de identidade de ações, identidade de processos, só que em uma delas já houve julgamento, já houve decisão, e agora a outra parte entra novamente com a ação para discutir aquilo novamente, isso não pode, coisa julgada. 6. Verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. As condições da ação, né? Vocês lembram? As condições da ação. Ausência de legitimidade ou interesse processual. Acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência. 8. Homologar a desistência da ação. 9. Em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal. Uma ação personalíssima. Imagina uma ação personalíssima e se a parte morre, a ação morre com ele. Era uma obrigação personalíssima, por exemplo. E 10 nos demais casos prescritos neste código. Então, estas são as situações em que o processo ele vai ser extinto com a sentença terminativa, ou seja, uma sentença sem resolução de mérito. Não foi analisado o mérito, não foi analisado o litígio. Simplesmente em virtude de alguns fatores, alguns vícios, o processo ele teve que ser extinto precocemente. Parágrafo 3º. O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos 4, 5, 6 e 9 em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. São matérias reconhecidas de ofício, gente, ou seja, nem precisa haver uma provocação da outra parte, porque são matérias de ordem pública. Que matérias são essas? Pressupostos processuais, condições da ação, reconhecer a existência de perempção, litispendência e coisa julgada, ausência de legitimidade ou interesse processual, morte, quando se trata de uma ação personalíssima, uma obrigação personalíssima. 4. Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. Essa regra de desistência que a gente estudou anteriormente, quando falávamos dos atos dispositivos das partes. Então, o autor ele pode desistir do processo enquanto o réu não oferecer sua contestação, o autor pode tranquilamente desistir do processo, é um ato unilateral. Após isso, quando o réu contesta, agora, para o autor desistir da ação, tem que ter a concordância do réu. De novo, por que isso? Porque quando há uma desistência da ação, nada impede que o autor, posteriormente, que desistiu da ação inicial, possa novamente iniciar uma outra ação. 5º, a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. Emitida a sentença, já não pode mais. 7º, interposta a apelação em qualquer dos casos de que trata os incisos deste artigo, o juiz terá 5 dias para retratar-se. É uma regra muito importante, gente. Quando o juiz ele julga o processo sem resolução de mérito e o autor prejudicado ele interpõe a sua apelação, seu recurso contra a sentença, o juiz ele vai poder retratar-se daquela decisão.
A princípio, isso foge à lógica de uma sentença. A sentença, quando ela é emitida, ela torna-se irretratável pelo juiz. Porém, a gente vai ver, ainda nesta aula, algumas situações em que, mesmo diante dessa constatação, ou seja, de que após a emissão da sentença o juiz não pode mais modificá-la, apesar disso, existem algumas exceções e a gente vai ver no decorrer desta aula, ok? 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito, não obsta que a parte propõe a nova ação. Então, a ação o processo que é extinto sem resolução de mérito, pode ser, a parte pode novamente reiniciar aquilo, exercendo seu direito de ação, desde que, obviamente, ele corrija o eventual vício que levou à extinção do processo. No caso de extinção em razão de litispendência, e nos casos dos incisos 1, 4, 5 e 7 do artigo 485, a propositura da novação depende de correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito. Segundo, a petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado, ou seja, se ele vai reiniciar, ele tem que estar totalmente quitado com o processo anterior. Terceiro, se o autor der causa por 3 vezes a sentença fundada em abandono da causa, não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito, que isso aí é o conceito da perempção, conforme também já discutimos anteriormente. Sentença definitiva ou com resolução de mérito. O artigo 487 estabelece: haverá resolução de mérito quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção. 2. Decidir de ofício ou a requerimento sobre a ocorrência da decadência ou prescrição. A decadência ou prescrição são institutos de direito material, porque na realidade são fenômenos que extinguem o direito material propriamente dito. Então, se o juiz ele analisa o direito material, se o direito material está decaído ou prescrito, o que ele está fazendo ali é realmente analisando o mérito, né? E tanto a prescrição como a decadência são matérias de ordem pública, por isso que o juiz ele pode tanto decretar a prescrição de decadência com alegação das partes ou de ofício. Terceiro, também haverá resolução de mérito quando o juiz homologar o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção. Reconhecimento da procedência do pedido. Isso é um ato do réu, do requerido. Então, o autor entrou com a ação e o réu reconhece. Realmente você tem direito a tudo isso. Isso é, quando o juiz homologa esse reconhecimento, ocorre a resolução do mérito. O litígio foi resolvido. B. A transação. Os dois negociam. Um abre mão de uma parte, o outro abre mão de outra e chega a um acordo. Então, a transação também resolve um mérito. C. A renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. A renúncia é um ato de disposição do autor. Então, o autor, depois de iniciar o processo, ele renuncia ao direito material. É diferente da desistência. Na desistência, ele desiste do andamento do processo. Na renúncia, ele abre mão do direito material. A decisão do juiz que homologa a renúncia do autor também é uma sentença com resolução de mérito. Ressalvada a hipótese do parágrafo 1º do artigo 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes a oportunidade de manifestar-se. O juiz que, mesmo de ofício, ele enxergue uma prescrição ou decadência, antes de decretar, ele deve intimar as partes para se manifestar sobre o tema, sob pena de haver uma violação à ampla defesa, né? As partes precisam se manifestar antes do juiz decidir sobre aquilo. 488. Importantíssima regra ditada pelo CPC, pelo novo CPC. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do artigo 485. O juiz ele percebe um vício no processo. O autor entrou com a ação, o réu fez sua defesa. Em sua defesa, o réu alega vícios processuais passíveis de extinção do processo sem resolução de mérito.
E também traz uma discussão de mérito. Imagino que ele traz, por exemplo, uma discussão sobre prescrição. O juiz percebe que o vício que houve na petição inicial, conforme alegado pelo réu, é um vício gravíssimo. E ele percebe que, em virtude desse vício, o processo tem que ser extinto sem resolução de mérito. Vocês lembram que o juiz ele sempre faz ele sempre utiliza essa técnica de análise. Primeiro ele faz o juízo de admissibilidade, ou seja, ele analisa as questões preliminares, as questões processuais. Depois de analisar as questões processuais preliminares, é que ele passa a análise das questões de mérito, das questões referentes ao litígio. Então, numa situação como essa, imagine que o juiz percebe que preliminarmente existe um vício grave e ele percebe que ali já era uma causa suficiente, razoável para extinção daquele processo sem resolução de mérito. Porém, ele enxerga também que existe em favor do réu, o réu é quem está alegando a extinção sem resolução de mérito. Ele enxerga que existe um outro argumento, um outro ponto argumentado pelo réu, que se ele reconhecer, o processo se extingue a favor do réu também com resolução agora de mérito. Então, de acordo com esse princípio da primazia da resolução de mérito, o juiz ele resolverá, desde que possível, o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do artigo 485. Ou seja, se o juiz extinguisse o processo sem resolução de mérito, quem é que se aproveitaria? O réu, óbvio, porque o processo seria encerrado. O réu se beneficiaria. Mas se o juiz passar para a análise do litígio, quem é que vai ser beneficiado? O réu também, porque houve prescrição. Então o juiz, em vez de encerrar o processo sem resolução de mérito, ele deve resolver o processo com resolução de mérito. É isso que estabelece o princípio da primazia da resolução de mérito previsto no artigo 488, ok? Então com isso a gente encerra essa primeira etapa. No próximo vídeo a gente retorna para concluir o tema sentença, ok? Forte abraço e até logo!